Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Hoje, dia 20 de janeiro de 2022, feliz ano novo a todos aí mais uma vez. Hoje nós trazemos aqui nosso amigo Max, companheiro da FEB, não é? Temos a palestra Exercício da Humildade, da Tolerância e do Perdão. Então, Max, seja muito bem-vindo aí à nossa casa, viu? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, amigas e amigos. Prazer rever a nossa família aqui. Muito grata, muito feliz de estarmos juntos novamente. Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos. Bom, vamos à leitura, né? Uma leitura para harmonizar e na sequência a gente faz a oração para iniciar nossos trabalhos da noite. É uma leitura de Emmanuel, né? Por Chico, Passo de Luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo. Talvez dos mais difíceis na benevolência da alma, o primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar em tumulto, reclamando tranquilidade à face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflitos uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio, a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suporta com mais paciência. Aparece quem nos aflija? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal estrelaça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam, de novo, a harmonia do bem. Emmanuel. Uma mensagem do livro Coragem, de Diversos Espíritos, por Francisco Cândido Xavier. Bom, meus amigos, então, elevemos os nossos corações em prece, nossos pensamentos ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em trabalho, em estudo, que a espiritualidade maior possa nos inspirar o entendimento, inspirando o Max em sua palestra, e que a espiritualidade maior possa visitar todos os lares aqui que estão assistindo essa palestra neste momento. Abençoado seja Deus e a nossa noite. Damos início para o trabalho. Graças a Deus. Bom, Max, mais uma vez, seja bem-vindo, então. Sinta-se à vontade em nossa casa, a casa é sua, não é? Muito obrigado, Léo. É uma felicidade estar aqui para falar de tema tão importante que é a conquista dessas 3 virtudes, né, que nós precisamos Exatamente. aprender a cultivar, né? E é disso que nós vamos falar hoje. Tá, Maravilha. Então, fique à vontade, meu amigo. Muito obrigado, Leonardo. Então, nós vamos falar um pouco desse tema e vamos usar alguns slides para nos orientarmos ao longo desse tema, de forma que nós nos prendamos às bases doutrinárias e, desta forma, mantenhamos a nossa fidelidade a essa doutrina abençoada.
Aqui nós somos convidados a conversar sobre exercício, ou seja, sobre praticar, sobre viver, sobre cultivar dessa humildade, da tolerância e do perdão. 3 das tantas virtudes que nós temos e que nós aqui iremos traçar alguns pontos de contato entre elas e as suas importâncias e, principalmente, como devemos trabalhar na direção da conquista delas. Antes de falar, obviamente, dessas 3 virtudes, nós não podemos esquecer que a mãe de todas, a virtude que é a principal, é a caridade, ou o amor em movimento. Quando nós vamos buscar as traduções, vamos às vezes encontrar algum lugar escrito caridade, vamos encontrar em algum lugar escrito amor, principalmente no Novo Testamento a gente encontra essas 2 formas. Nós sabemos na doutrina espírita que a interpretação de caridade no sentido de amor em movimento é o que faz com que ela seja aquela que nós prefiramos quando nós estamos falando na dinâmica. E é sobre esta virtude principal que nós queremos iniciar a nossa conversa com a questão sobejamente conhecida por todo espírita, né? A questão 886, mas que é importante trazermos aqui para fazermos algumas reflexões antes de adentrarmos nas 3 que nós vamos abordar. Kardec perguntou aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, mas ele colocou um referencial. Não é como entendia o Santo Agostinho, não é como entendia o espírito A, B ou C, é como entendia Jesus. Então, os benfeitores se encarregaram de responder como responderia Jesus a esta pergunta de Allan Kardec. E a resposta foi impressionante, porque foram 3 parâmetros. Benevolência para com todos. Então, benevolência, fazer o bem, né? Fazer o bem de maneira que você não saiba quem é, não pergunte quem é. Então, é para todos. Você não se define com relação a preferências aqui, você pensa em todos. Então, pensar ou fazer o bem, aquele ponto fundamental que é você ter um olhar de bem para com todos, independente de quem sejam. Aí nós vamos para o segundo item, que é indulgência, ou, como nós sabemos, tolerância para as imperfeições dos outros, porque todos nós sabemos que nós estamos no mundo de expiações e provas, e é normal que haja ainda imperfeição em cada um de nós. E, por fim, perdão das ofensas, porque nós, neste mundo ainda em processo de crescimento, de aperfeiçoamento, o mundo ainda é considerado como de expiações e provas, com os albores para o mundo de regeneração já se instalando, nós temos ainda necessidade de perdão, porque ainda nos ofendemos ou nos sentimos ofendidos com certas situações que nos causam, de alguma forma, afetação aos nossos caprichos íntimos, ao nosso orgulho. Nós observamos aqui a benevolência, em tese, seria a mais fácil de realizarmos, ou menos difícil, porque nós não temos personalizado quem é o todo, qualquer pessoa, então é como se fossem anônimos. Então, ter um olhar de bem para com todos é menos difícil do que perdoar as imperfeições daqueles que trabalham conosco, que vivem conosco e que erram, e que às vezes esses erros nos incomodam ou nos afetam. Então, quando a gente sai do geral e entra no convívio, a gente vê que é um pouco mais difícil trabalhar essa questão. Por quê? Porque ela impõe em nós a convivência, e a convivência faz com que você conheça melhor o outro. E aí, muitas vezes, por não se conseguir essa indulgência ou essa tolerância, muitas vezes nós vamos encontrar as ofensas nascendo. E aí fica mais complicado ainda, porque uma vez ofendido, tem muitos de nós que demoram muitas encarnações para dobrar a cerviz e aceitar o perdão ou oferecer o perdão. Então, nós vemos que os espíritos responderam numa sequência de dificuldades, se você for olhar com cuidado esta assertiva que aqui nos foi proposta. Mas quando nós examinamos isso aqui, frente ao tema que nós estamos tratando, nós ficamos a perguntar, por que os benfeitores não colocaram aqui humildade? Mas se tivermos prestado atenção no texto que foi lido pelo nosso amigo Léo no início, nós vamos ver o nosso querido Emmanuel
traduzindo benevolência e logo colocando junto com benevolência, ele coloca humildade, e depois ele coloca indulgência e perdão, como está na sequência aqui. E não combinamos com o Léo de fazer a leitura desse texto, não. É mais uma das situações que ajudam-nos a compreender. Então, nós vamos entender por que é que os benfeitores não colocaram aqui a palavra humildade expressa. Antes da gente fazer isso, Kardec faz vamos dizer assim, uma maneira de entendermos qual é a nossa meta. A nossa meta é sermos homens, pessoas de bem, criatura de bem. E a criatura de bem, segundo Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, diz que, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, veja que ele coloca as duas palavras juntas, caridade e amor. E aqui ele coloca ao próximo como o objeto principal desse amor. Então, o amor ao próximo é a expressão mais próxima da caridade que nós podemos encontrar, segundo ele nos diz. Então, sentimento de caridade, de amor ao próximo, esse indivíduo, esse homem de bem, essa pessoa, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e se sacrifica seus interesses à justiça. Vejamos aqui que a benevolência está aqui dentro, porque não expressou quem é o recebedor do nosso bem. É simplesmente fazer o bem pelo bem. Então, aqui, uma característica de fazer o bem é exatamente não olhar quem está recebendo o benefício de nosso esforço nessa direção. Mas a humildade, ou os pobres de espírito, como nós aprendemos da doutrina espírita, pode ser investigado e nós vamos entender agora por que a gente não tem necessidade de fazer esta palavra aparecer na resposta desta questão que agora analisamos. Então, veja, diz o Espírito Lacordaire, no item 11 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Então, muitos têm sido os benfeitores que vêm, são humildes, mas poucos são os que os seguem. Entretanto, olha a expressão de Lacordaire. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Então, ele faz uma pergunta direta e objetiva. Se você não tiver humildade, você pode ser caridoso? Você pode seguir aqueles três passos, ser benevolente, ser indulgente e oferecer perdão? A resposta deles: não, não. Pois que este sentimento, ou seja, o sentimento de humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, veja, enquanto nós não formos tomados por esse sentimento, a nossa caridade é incompleta, porque não temos como ver as outras criaturas como irmãos. Logo, não as tratamos por iguais. Sem a humildade, apenas nos adornamos de virtudes, nos diz Lacordaire, virtudes que não possuímos, como se trouxéssemos um vestuário para ocultar as deformidades do nosso corpo. Então, na verdade, a gente diz ter as demais virtudes, mas não podemos tê-las de fato. Por quê? Porque nada mais é do que uma aparência e não uma realidade, aquele hábito de ter aquelas virtudes. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Porque esses, os pobres de espírito, os humildes, são verdadeiramente aqueles que conseguem ver os seus semelhantes como eles mesmos são, irmãos. E aí Kardec examina isso, nós já tratamos disso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos emprestar de novo aqui da orientação de Allan Kardec, que nos fala sobre o tema, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém, olha só como é forte, gente, a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Então vejamos que aqui fica evidente como é que você vai ser caridoso se você não é humilde de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, por isso que Jesus diz que graça vos dou, Pai, por ter revelado estas coisas aos simples e não aos doutos.
Então, aqui é exatamente por isso, porque a simplicidade faz com que a assimilação da mensagem seja plena. Em todas as circunstâncias, continua Kardec nos ensinando, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Então vejamos que o orgulho é exatamente o oposto da humildade. Toda vez que você tem orgulho, você está ao oposto da humildade. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Você pode transitar hora num, hora no outro, mas os dois ao mesmo tempo não existem, porque eles se anulam. Então, na verdade, ou você é humilde naquele momento, ou você é orgulhoso. Na verdade, quanto do meu tempo eu consigo ser humilde, quanto do meu tempo eu consigo não ser humilde, sendo orgulhoso, portanto. Esse é o processo do exercício que a gente precisa começar a examinar intimamente, observar-se intimamente, para ver se nós estamos sendo esse que está buscando cultivar essa virtude tão poderosa que é a humildade. E diz Kardec, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, aqui Kardec determina de forma taxativa, não importa o que o mundo diga de você, se você é humilde de fato, esse é o que entrará no reino dos céus. Pelo orgulho, vai dizer François Nicolas Madeleine, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade, diz ele, é que um dia a humanidade se há de redimir. Então vejamos que nós só vamos resolver o problema da redenção da humanidade quando a humildade estiver instalada em nossa convivência humana. Daí nós entendemos o porquê que a humildade é íntima, ela está intrínseca dentro da resposta da caridade que nós perguntamos agora no começo. Ela é parte necessária, não pode haver caridade, de fato, se não houver humildade. Então, quando os espíritos colocam benevolência, e que Emmanuel, no texto inicial, complementou e colocou humildade junto, eles estão dizendo que não é possível ser caridoso sem ser humilde, porque nós não estamos nivelando-nos como irmãos. E Kardec, no exercício da humildade, ele nos ensina que o homem de bem, se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante a Deus. Leia-se, são seus irmãos. Não há um melhor ou pior do que o outro. Há espíritos em estágios evolutivos diferentes, apenas isso. Não mais e não menos do que isso. Quem já viveu mais e produziu mais resultados nas suas experiências encarnatórias, é lógico, terá mais recursos de ajudar aquele que viveu menos. E aí nós entendemos aquela frase tão convencional, mas tão poderosa. Quem tem mais deve dar para quem tem menos. Lembrando que todos nós temos um tanto que podemos dar, oferecer a alguém que tem menos do que nós. E nós não estamos aqui nos prendendo no dar coisas. Nós estamos aqui nos falando no geral. Por exemplo, se nós temos paciência, podemos ajudar alguém que tem menos paciência do que nós. Então, esse é o objetivo de nós vermos os irmãos como aqueles que estão no nosso caminho, junto conosco, na direção do Pai. Bem, visto que a humildade é pré-condição para você ter caridade de fato, vamos agora olhar o segundo e o terceiro item da resposta à caridade, que é a indulgência, que aqui como sinônimo de tolerância também. Então, nós vamos ver que a caridade nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós, nos ensina Kardec, a sua resposta, aos seus comentários àquela pergunta 886 que nós examinamos no começo. Então, não tem como a gente ser 100% caridoso se também não formos indulgência. Por uma razão muito clara. Qual de nós pode dizer que não tem nenhum defeito? O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, veja, não é porque o outro sabe menos ou tem menos conhecimentos do que eu, por exemplo,
que eu vou colocá-lo como inferior. Pelo contrário, eu vou colocá-lo com o máximo do meu esforço no sentido de elevá-lo para que ele se sinta um igual e que ele saiba que o tornar conhecedor, o dominar determinado assunto, depende dele se esforçar para tal, mas que nós estamos aqui para auxiliá-lo nessa direção. E aí, então, nós estamos caminhando naquilo que deve ser a meta, amando-nos uns aos outros, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós. Porque se você prestar atenção, se nós prestarmos atenção, um dia nós estivemos na posição dele e não sabíamos aquilo também. E provavelmente alguém nos auxiliou, seja de forma ostensiva, que a gente tenha visto, seja de forma que foi aquela forma bem assim que a gente não percebeu, de tão sutil que alguém trabalhou por nós e nós nem não nos demos conta. Não importa, nós fomos ajudados com certeza. E é importante que a gente perceba que um dia estivemos lá, hoje tem alguém que está no lugar onde nós estivemos, e seguramente nós estamos no lugar e tem alguém acima que está ajudando-nos no lugar em que nós estamos, que também ele um dia esteve. Então é assim, como se fosse um elo de uma corrente em que cada um ajuda o outro. Então, na verdade, não tem erros, tem aprendizado. O acertar e o errar, no sentido experienciar, é normal. O erro, propriamente dito, é aquele que a gente teme em fazer, mesmo sabendo que está errado. Aí sim, esse é um erro problemático. Mas aquele do aprendizado é natural, faz parte no processo. Olha uma pergunta interessante que Allan Kardec fez, que nós colocamos aqui. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Uma pergunta interessante, gente. Será que eu ficar olhando outra pessoa para ver os defeitos dela, eu sou culpado por isso? Será? O que vocês acham? Comecem a pensar aí. Veja só, olha que resposta bacana que os benfeitores nos dão. Incorrerá em grande culpa se o fizer. Tem uma condicional aqui, ó. Se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Nós chamamos de maledicência, né? Tem muitas pessoas que parece que se deleitam em fazer esse tipo de coisa, ver os defeitos do outro e ficar criticando e, pior, divulgando isso aí, seja em pequenos grupos, seja publicamente de maneira totalmente descaridosa, né? Então aqui você estaria cometendo erro. Porém, olha o que os benfeitores disseram. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Então, quer dizer, olhar como o outro faz para eu aprender como não fazer ou como fazer é uma coisa inteligente. Então, eu estou vendo que o outro está errando por aquele caminho. Por que eu vou traçar aquele mesmo caminho se eu estou percebendo que aquele caminho leva ao erro? Se eu estou vendo que o outro está seguindo e está sendo bem sucedido por aquele outro caminho, por que eu vou teimar com caminhos que eu sei que eu não sei se vão dar certo, quando o outro está usando um caminho que leva ao acerto? Então, é nesse sentido que a gente não estuda no sentido de querer dali fazer qualquer opção. A gente nem preocupa quem é a pessoa, a gente preocupa nos fatos, nas experiências que o outro está passando para servir de utilidade para nós. Aí sim faz sentido você estudar. Agora diz o Espírito que respondeu essa questão 903. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade, como nós vimos na questão 886. Antes de censurar as imperfeições dos outros, ele recomenda, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Ou seja, antes de eu falar, nossa, como ele está fazendo aquilo, ou como ele está fazendo aquilo acolá, enfim, antes de a gente falar isso, dá uma olhadinha para dentro de si e começa a perceber se aquilo também não seria objeto de atenção de outras pessoas. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, se eu vejo nele, é aquilo que nós falamos, temos que aprender como não fazer. Então, temos que desenvolver o oposto em nós. Esse o meio de vos tornar superiores a ele, não falando e não criticando jamais, mas assim esforçando-nos para não ter os mesmos defeitos. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Olha, gente, que exercício bonito.
Então eu vejo o outro, nossa, mas como ele fala alto, como ele grita. Então você seja brando, não precisa falar que ele fala alto como ele grita. Você seja brando, independente de como ele é. E você faz o oposto. Se, obviamente, qualquer outro defeito que seja apontado por nós mesmos, que nós sejamos aquele que estamos cultivando, estamos nos esforçando para poder exercitar o oposto. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus, vê o argueiro ou no olho do seu vizinho, ou seja, um cisco no vizinho, no olho do vizinho, e não vê a trave, um pedaço de pau, né, no seu próprio olho. Então é muito fácil enxergar o defeito do outro, né? Mas não o próprio. Então, esse exercício que nós estamos falando é o fundamental aqui. É tentar fazer com que o outro possa servir de um modelo de como a gente melhorar a gente mesmo. Nada mais do que isso. E aí nós concluímos com Kardec. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Fala por si, né, gente? E por fim, o perdão e a misericórdia, que nós vamos examinar com mais detidamente. Por que nós vamos examinar mais detidamente? Exatamente porque é aquela que, em tese, pela experiência que a gente vive nesse planeta de expiações e provas, é uma virtude difícil de ser obtida verdadeiramente. Então vamos lá. Na questão 661, perguntou Kardec aos imortais: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os benfeitores responderam: Deus sabe separar, discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Olha como funciona, gente. Então, se eu cometi uma falta, a prece pode me ajudar, mas não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Então, eu posso pedir a Deus força para mudar de proceder, energia, coragem, ter paciência para mudar o jeito que eu fiz, o jeito que eu venho fazendo, que está me levando a faltas. Mas eu não devo pedir a Deus para poder perdoar as faltas, porque essas são eu mesmo que vou ter que retificar, que vou ter que corrigir. As boas ações são a melhor prece. Portanto, como retificar? O que eu fiz de um jeito, eu tenho que fazer do jeito oposto. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, ora e elabora. Você pode orar, mas trabalhar na direção da correção da falta é fundamental. É assim que nós vamos retificando os nossos desvios. Uma outra questão 764, um ponto mais para a gente poder refletir. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Isso é a afirmativa de Allan Kardec. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Kardec, então, estava examinando a questão da pena de morte quando ele tratou dessa questão. E, na verdade, ele faz uma afirmativa e depois, em cima dessa afirmativa, faz uma pergunta induzido pela afirmativa. E aí, olha como os espíritos respondem. Gente, olha que interessante. Tomai cuidado. Muito vos tem de enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Gente, vamos lembrar, quando Jesus falou da espada, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Nós fizemos cruzadas, estabelecemos tribunais severos, tribunais de inquisições severas, em nome dessas palavras interpretadas dessa forma, como o Espírito está respondendo aqui. Temos a tendência de trabalhar com a letra e não com a essência ou com o espírito da letra. Porque, na verdade, aqui acabamos cometendo graves erros e eles chamaram atenção nessa resposta. A pena de talião é a justiça de Deus. Funciona assim. E é Deus quem aplica, ninguém aplica por ele. Não adianta você querer fazer no lugar dele. Então, a pena de morte não é sensato do ponto de vista espiritual, porque você tomar o papel de Deus no lugar de Deus, sendo homem. Porque você aplica a pena de morte quando somente a Deus a morte poderia ser, obviamente, tratada. E todos vós sofreis essa pena a cada instante, afirma o Espírito, pois que sois punidos, é um tipo de punição, lei de causa e efeito, naquilo que haveis pecado, ou naquilo que haveis errado, nesta existência ou em outra. Então, não há como você fugir, é lei. Você é livre para semear, mas você, eu, qualquer um de nós, somos constrangidos a colher o que semeamos.
Ninguém colhe o que o outro semeou, assim como ninguém semeia para que o outro colha. É sempre da atividade de cada um de nós. Aquele que foi a causa do sofrimento para seus semelhantes virá, em determinado momento, é claro, a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Ou seja, sofreu de um jeito, o reflexo vem nele. Não necessariamente como a lei de Talião, se foi espada, é espada. Não. O que causou a espada, os movimentos que aquele ato impregnaram no perispírito dessa pessoa, atrairá semelhante situação sobre esta realidade de uma lei de causa e efeito. Este é o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também, perdoai os vossos inimigos? Então veja que a lei de Talião, que aqui nós vimos que pode ser, é aplicada por Deus, e ela é aplicada de todas as formas, só que não simetricamente do ponto de vista humano, mas simetricamente do ponto de vista magnético, aqui ela pode ser abrandada. Porque disse Jesus, perdoai aos vossos inimigos. E é esse o ponto fundamental. E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem. Então, se você perdoa, você também tem abrandado sobre você o perdão. Então veja que a lei de Talião, nesse sentido aqui, é suavizada. Você não tem necessariamente que sofrer na mesma intensidade, na mesma situação, o que você fez o outro sofrer, desde que você seja capaz de perdoar. Dá para entender por que essa virtude perdão é tão poderosa? O primeiro que se beneficia desta virtude conquistada é quem a conquistou, porque ele passa a ter abrandado as suas próprias condições. Portanto, o homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim lhe será perdoado também. Então vejamos que é uma questão de lei. Se nós aprendemos a cumprir a lei, seremos libertados da dificuldade quando não a cumprimos. Há um caso no livro Missionários da Luz que nós trouxemos aqui para examinar junto com vocês, para que nós possamos ver a força de um perdão verdadeiro e como é o perdão quando ele não é de dentro para fora. Ele é um perdão de fora para dentro. Quando você fala de perdoo, mas por dentro não perdoou. Esse é o caso Segismundo. Olha o que diz aqui em Mateus, essas palavras de Jesus. Em verdade eu vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nós vamos ver um drama aqui de dois oponentes, um assassinou o outro, e criou uma rixa, criou uma animosidade terrível, em que um tinha ódio do outro, porque foi assassinado, e quando esse outro que assassinou chegou no mundo espiritual, ele se arrependeu, e foi tentar fazer o contato com esse que foi o objeto do assassínio, para poder tentar desligar aquilo que ele ligou na terra. Só que esse perdão que Adelino, que foi o assassinado, ofereceu lá no plano espiritual, não foi de fato verdadeiro. E aí, o benfeitor que cuida deste caso, que é Alexandre, vai dizer, Segismundo, presentemente, Segismundo foi o assassino no século XIX, que matou o Adelino lá no século XIX. Segismundo presentemente voltará ao rio da vida física, ou seja, reencarnará. Raquel, a pobre criatura que ele desviou, Raquel era a esposa de Adelino naquela encarnação e que o Segismundo acabou levando ela para uma situação muito complicada. E Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontra na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se pelos elos do matrimônio. Então, veja que o Adelino e a Raquel, na verdade, fizeram o reencontro, não foi um encontro, eles já eram almas que se conheciam, e teriam que receber esse nosso irmão chamado Segismundo por filho. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito. Vítima foi a Raquel e o inimigo do pretérito, o Adelino, no sentido de santificar o coração, no sentido, então, literalmente de perdoar. Será ele de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Então tem um planejamento reencarnatório, gente. Ninguém desce na condição de filho por acaso. Tem sempre razões subjacentes que fazem com que nós formemos uma família aqui na Terra. Todavia, estamos lutando
com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, disse Alexandre, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, olha a expressão, gente, pai transitório, porque é um papel. Hoje ele está sendo pai, amanhã pode inverter esse papel e ele ser filho. E sempre será assim, para que nós possamos aprender tudo que as experiências das relações possam proporcionar. Então, lhe será o futuro pai transitório, então repele-o com calor. Veja só, o Adelino não conseguia ficar perto do Segismundo. Quando chegava a hora de sono físico, ele tinha um processo muito, muito ruim. Por quê? Porque o Segismundo ficou na casa de Adelino uma semana antes da reencarnação. Normalmente é assim, gente. As pessoas que vão reencarnar se aproximam do lar, passam a temporada para ir se ambientando, e depois é que começa o processo de ligações magnéticas e depois das ligações essenciais após a ligação do espermatozoide com o óvulo. Aqui, então, nós tivemos um problema, porque o Adelino não conseguiu ficar junto com o Segismundo na casa. Ele passou a ter lembranças do passado que fazia ele ter, literalmente, antagonismos fortíssimos pelo nosso querido Segismundo aqui da história. E o Segismundo tinha sido o assassino dele. Ele não tinha conseguido ainda diluir o trauma do assassinato em relação a esse assassino. E aí, olha que bacana, gente, a gente pensa que consegue sozinho, né? Nós precisamos de ajuda. E esses benfeitores vão intervir nesse processo para que esse perdão aconteça de fato. Então, uma semana depois, André Luiz conta que eles voltaram e eram 18 horas aproximadamente quando eles estavam chegando. Eles tinham ido para o plano espiritual e voltaram para a Terra. E André Luiz conta que viu o Herculano esperando lá na entrada da casa. Aqui uma figura simbólica para que a gente possa ter uma ideia. E aí, obviamente, os espíritos têm o processo de volição, né? Eles, então, estão aí chegando na casa desta família. Uma casa de uma família humilde, média. O casal Adelino, Raquel, conta o André Luiz, tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, então era o primogênito da família. Não longe, acomodado numa cadeira, repousava uma entidade. E Herculano, que era o responsável por esse processo, explicou em tom discreto: é Segismundo. E aqui nós vemos a imagem. O mundo físico não enxerga o mundo espiritual, mas o mundo espiritual está enxergando o mundo físico. Então, tudo que está se passando ali parece alheio do que está passando aqui no mundo espiritual. E aí nós vemos a situação do Segismundo, coitado, porque ele não estava sendo aceito pelo Adelino em espírito. Após as aproximações, Segismundo condói-se, dizendo: reconheço que fui um grande criminoso. Ele estava arrependido, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, disse o nosso Segismundo, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Na verdade, não é que esqueceu, né, gente? Porque quando você perdoa de verdade, você não muda depois que você reencarna. Acontece que o Adelino provavelmente prometeu, quando conversou no mundo espiritual, mas não perdoou do fundo do coração. Por isso, quando ele retornou e eles encontravam em sonho, como veremos, não tinha perdão coisa nenhuma. Entra então em ação a interferência dos espíritos visitantes. E após o sono do casal e prece de Alexandre, foi então que o André Luiz disse que viu Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas radiações. Agora, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Por quê? Porque ele estava com medo, ele tinha pavor de ver o Segismundo, porque era o assassino dele, é como alguém que tem um trauma. E aí ele mal via, ele conseguia ver nem os benfeitores que estavam do lado dele, enquanto a Raquel estava tranquila, vendo a mãezinha que já estava desencarnada. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e estava espavorido. Tentava correr inutilmente, movimentava-se com dificuldade, semelhante a uma criança medrosa procurando refúgio. Coitado, ele tinha sido assassinado, o trauma era grande. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, o Adelino pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente, caiu de joelhos, em convulsivo pranto. Ele era um católico, então ele achava que era um santo que aproximou para ele naquele momento do encontro espiritual. Após a amorosa palestra de Alexandre, e nós recomendamos que os amigas e amigos, se puderem ler, isso é muito importante, está no livro Missionários da Luz, nós vamos ficar sabendo que é impressionante como, quando alguém se toca por dentro, alguém modifica. Olha como diz André,
Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, com lágrimas copiosas, volumosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Olha como mudou, como alguém que intermedia o perdão. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhes as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara o Adelino. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se desfaziam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Gente, olha o grave problema de você guardar rancor de alguém. Você cria uma crosta que impede de mostrar quem você é realmente. O Adelino tinha características luminosas, já era um espírito com certas conquistas, mas o não perdoar de fato obstruía essa propagação luminosa de que dele já poderia sair. Então, essa imagem é a imagem que teria acontecido nesse encontro espiritual. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. Olha a humildade aqui, gente, até na hora de pedir o perdão. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. Olha, minhas amigas e meus amigos, antes de tudo, um pai tem que ser amigo de um filho ou de uma filha. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Não existia mais nenhum problema. Pessoal, essas sombras do ódio, como nós falamos aqui, afetava a produção de espermatozoides do nosso Adelino e eles ficavam como que estéreis. Por isso, não conseguia fazer com que houvesse a geração que desse um corpo para o Segismundo. Depois desse perdão, explicou o Alexandre, isso acabou. E ele logo conseguiu a pureza da sua geração de sêmen e com isso, logo Raquel estaria grávida. E para nossas reflexões finais, minhas amigas, meus amigos, vamos lembrar com Emmanuel. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Então, nós não estamos no lar, por acaso que estamos. A maior parte de nós, com todo respeito, minhas amigas e meus amigos, estamos em lares onde nós estamos buscando nos reajustar uns com os outros. Esse texto está em Pensamento e Vida, na lição 11, que se chama Berço. Nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades. Ninguém nasce onde nasceu por acaso. Seja fora de uma família, seja fora de uma família tradicional, seja órfão de fato, seja numa família desestruturada, seja numa família perfeita. Todas as nossas situações estão em função de nossa necessidade. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Se nós não terminamos numa existência, minhas amigas e meus amigos, teremos que terminar em outra. Se não terminarmos, passaremos para outra, mas nunca deixaremos de terminar. Sempre nós seremos esperados pelo Pai. E para encerrarmos, vamos lembrar quando Jesus, anotado por Mateus no capítulo 5, versículo 7, nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdias. Então, minhas amigas e meus amigos, era isso que nós gostaríamos de colocar aqui para as nossas reflexões. Misericórdia, perdão, indulgência. Nós estamos falando aqui de tolerância para atingir a benevolência e a humildade. E aí sim atingir a verdadeira caridade. De baixo para cima. A conquista é essa. Nós precisamos fazer exercício de nos olharmos todo dia. Se nós não temos algum rancor guardado aí em nós, se nós ainda não temos alguma situação que nós não conseguimos ser tolerantes com alguma ou outra pessoa, enfim, se olhamos algumas pessoas diferentes de outras, essas são condições de exercício íntimo que precisamos fazer, se quisermos conquistar as virtudes. Muito obrigado por sua atenção, muito boa noite e até breve. Meu amigo Max, olha, eu estou muito mais pensativo agora do que quando a palestra começou, porque são três situações assim muito difíceis da gente vencer ou da gente buscar em nossas vidas, né? Humildade, tolerância e perdão.
porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele está muito preso ali, né? E a gente tem que vencer isso. Mas quão é difícil, né, Max? Então, esse é o ponto, Leonardo. Quando a gente já se dá conta disso, da dificuldade íntima, a gente já começou a melhorar, né? Porque Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar as más tendências. E o orgulho é uma das piores más tendências que podemos carregar, né? E nós somos portadores. Não, negar isso seria uma hipocrisia total, né? Então a gente tem que aceitar isso intimamente, não mostrar para os outros, é para nós mesmos. E aí lutar contra isso com todas as forças. Dá trabalho, Léo? Dá muito trabalho. Meu amigo, quantas encarnações, hein? Mas não tem como, Léo. Temos que fazer o exercício para poder conseguir. Fixando pouco a pouco. Mas você disse tudo. Acho que o primeiro passo é o reconhecimento daquela falha, daquele defeito que você tem, não é? Então, quando você já percebe isso, já é o primeiro passo para a mudança, não é? Perfeito. Isso mesmo. Olha, Max, queria aqui te agradecer imensamente, de coração, em nome do GEICAM, dos nossos amigos, irmãos e trabalhadores da casa, pela tua palestra, pela sua noite, pelas suas horas aí de palestra para conosco, viu? Nós que agradecemos, Leonardo, pela oportunidade e conte conosco se pudermos ser úteis em algum ponto. Na certeza absoluta de que a luz do alto chegou nos lares que estão aqui presentes assistindo a tua palestra. Muito obrigado, Max. Nós que agradecemos. Muito obrigado a você. Então, meus amigos, vamos fazer o encerramento, né? Vamos fazer aqui a nossa prece final, com o coração repleto de alegria, de dúvidas também, mas na certeza de que o Pai está ao nosso lado, nosso mentor, anjo da guarda amigo, nos intuindo, nos inspirando, cada dia das nossas vidas. Com certeza o Max trouxe aqui algumas palavras que podem nos ajudar a transpor esses caminhos difíceis e tortuosos. Então, elevando os nossos pensamentos, nosso coração ao alto, muito gratos pela presença do Max, da espiritualidade maior, e sobretudo daqueles irmãos que vieram assistir a palestra conosco, dividindo o aprendizado. Que a luz do alto derrame sobre nossas cabeças. Que assim seja. Gratidão, Deus, Pai. Grato. Obrigado, Max. Tenha uma boa noite, meu amigo. Boa noite, meus irmãos. Fica à vontade, Max. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela atenção e vamos seguir em paz, nos esforçando na direção do Mestre, seguindo os passos dele. Muito obrigado. E até a próxima quinta-feira, no mesmo horário. Um abraço a todos, meus irmãos. Com Deus.